Olá, meus amados, tudo bem com você, com a sua família, meus amados? Hoje eu trago mais uma palavrinha, meus amados. Estou passando aqui para a gente alimentar mais dessa palavra, desse Deus Todo-Poderoso. Meus amados, eu vou estar lendo aqui no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 13 e versículo 4. Vamos entender mais essa palavra? Versículo 13. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis, agora é estéril, tem concedido, porém, considerás e terás um filho. Meus amados, esse versículo 4, para mim, eu vejo aqui um versículo mais importante desse livro aqui, meus amados, desse texto. Olha aqui. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisas imundas. Muito bem, meus amados, para nós entender esse texto aqui, vamos voltar um pouquinho lá no livro de Samuel. Livro de Samuel narra a história de Ana. Ana era uma mulher estéril que não poderia gerar filho. Ana orou muito para ter seu filho Samuel. Quando concedeu seu filho Samuel, ela, em agradecimento a Deus, ela entrega seu filho a Deus, em consagração, em um voto, ela entrega a Deus. Samuel cresce e se torna um profeta muito importante, meus amados. Samuel, era um homem temente a Deus, obediente a Deus. Eu quero dizer que essa história, consagração, ela se define em consagração, em obediência e desobediência. Voltando lá no livro de Juízes, que narra a história de Sansão, Sansão ele foi desobediente. Ele foi desobediente, ele não obedeceu a Deus. Aí você olhando aqui, lendo aqui, no capítulo 13, versículo 3, diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis agora é estéril, nunca tens concedido, porém, filho, considerás e terás um filho. Meus amados, olha que importância desse versículo aqui. Algum anjo aparece na casa de alguém para conceder algum filho? Não, meus amados, isso não acontece. Então o anjo apareceu na casa da mãe de Sansão. E a partir daquele momento, Sansão ele já foi o quê? Consagrado dentro da sua mãe. Ele foi consagrado. Olha a importância, meus amados, que Deus deu para esse homem. Ele tinha toda oportunidade. Sansão ele foi consagrado para quê, meus amados? Para libertar o seu povo das mãos dos filisteus, libertar Israel das mãos dos filisteus. E você lendo aqui no versículo 4, agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisas imundas. Sansão, ele era nazireu, ele não podia beber bebida forte nem tocar em nada que era imundo. E olhando aqui, meus amados, continua o texto aqui, a história. Se você pegar aqui no versículo 5, olha aqui que está escrito: Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe Tina, chegando à vinha, e Tina, eis que o filho de leão rugindo lhe saiu de encontro. Então, meus amados, se Sansão não poderia beber vinho, o que ele estava fazendo na vinha? Ele já se desviou do seu caminho, não é mesmo? Ele estava fazendo o que na vinha? Ele já se desviou do seu caminho. E aí vem de encontro com ele o quê? Um leão. Um filhote de leão. E o filhote de leão faz o quê? Tava Sansão com o seu pai. E o filhote de leão ataca quem? Não poderia atacar o seu pai, que era mais frágil, não. O filhote de leão atacou quem? Atacou Sansão, porque ele sabia o que estava fazendo. Naquele momento ali, o filhote de leão ele já armou uma armadilha para Sansão, mas não era o filhote de leão, era o inimigo, meus amados. E o leão atacou Sansão e Sansão venceu o leão. Mas como que ele venceu? Ele rasgou, atraçalhou o leão como se rasga um cabrito. Meus amados, naquele momento ali, Deus se apossou de Sansão e deu seu poder para Sansão em espírito, para que Sansão ele vencesse aquele leão. Meus amados, eu não vejo aqui em nenhum capítulo da Bíblia que diz que a força está no cabelo do Sansão. Era Jesus, Deus, que se apossava de Sansão. Era Deus que se apossava de Sansão e dava a sua força. E Sansão, naquele momento ali, para ele venceu o leão, ele derrotou o leão. Mas Sansão derrotou o leão? Não, meus amados, ele não derrotou. Você está muito enganado, não derrotou.
e Sansão foi embora. E Sansão, passado alguns dias, ele quis se certificar se o leão estava morto ou não. Mas quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra um mel na carcaça, na podridão. E aquele leão, na verdade, se aquele leão estava vivo, ele não estava morto, porque quem era o leão? Quem estava se passando de leão não era o diabo, não era o inimigo? Então, meus amados, o inimigo fez o quê? Ele colocou a doçura na carcaça, na imundície, para que Sansão tocasse. Sansão se preocupou com a consequência? Não. Ele foi tentado. Sansão vai e pega aquele mel. Pega aquele mel e se alimenta daquele mel. Então, meus amados, e ali o leão venceu Sansão, mas não era o leão. Quem era? O inimigo, o diabo. Meus amados, o inimigo, ele sabe aonde ele colocar a armadilha para pegar meus amados, o inimigo, ele sabe. Ele coloca doçura, meus amados, para atrair você. Meus amados, que nós possamos refletir sobre a história de Ana de Sansão. Eu costumo dizer assim, meus amados, que as histórias da Bíblia refletem muito sobre a nossa vida. Então, que nós podemos refletir sobre essa história maravilhosa, que nós podemos mais se alimentar desse Deus Todo-Poderoso, estar na presença dele para que nós não erramos, não cair em tentação. Meus amados, que a graça e paz esteja com você, com a sua família, meus amados. Que Deus te abençoe.